Olá, gente, boa noite, como é que vocês estão por aí? Pareci que ia fazer uma live no meio da noite aqui no Campo Grande, são 9h36. Meu marido saiu com as crianças pequenas, foi abastecer o carro, daí eles vão juntar uma volta. Boa noite, quem tá chegando. Vou abrir uma live aqui rapidinho pra conversar com quem tiver aí pra me ouvir. Um negócio que tá me incomodando já tem um tempo. Então eu vou aproveitar agora. Eu queria ter feito essa live assim mais quietinha, né? Bem preparado, mas enfim, eu tenho que falar sobre isso agora com vocês aqui. Vou deixar salvo, tá? Eu tô com o Estevam dormindo. Os mais velhos, no final de semana, eles podem ficar até mais tarde acordado. E os pequenos saíram com meu marido, como eu falei pra vocês. Então, o que eu vim falar hoje é uma coisa que eu acompanho muitas pessoas aqui no Instagram. E eu, há um tempo, assim, desde que eu tinha 16 anos, eu já contei isso uma vez por aqui, mas não ficou salvo, eu tenho um sonho, um desejo, uma vontade de ser santa. Boa noite, Nath, boa noite, Kênia. Uma vontade de ser santa. Em algum momento, isso pegou muito fundo, assim, no meu coração. Foi num retiro lá na Canção Nova, quando eu tinha 16. E eu tive um encontro pessoal com Deus, que talvez alguns de vocês aqui já tenham tido, outros ainda não. Mas quando isso acontece, a gente não é mais o mesmo. A gente quer uma mudança. Acontece que hoje eu estou com 33 anos, então eu já vivi praticamente, né, dos 16, mais da metade da minha vida com esse desejo e esse chamado, do que sem esse desejo, esse chamado de santidade. Boa noite, Drica. E eu percebo ao longo do tempo, apesar das melhoras, apesar da graça ter me alcançado de diversas formas, em diversas vezes, uma falta de correspondência da minha parte da forma com que eu, olhando para trás, gostaria de ter correspondido. E boa noite, Mônica. E aí eu comecei a refletir durante esse tempo aí, fiquei alguns dias, né, sem meu telefone, tava com ele quebrado aqui, tava repensando a minha vida, meu posicionamento, as coisas que eu faço aqui pelo meu perfil. Vocês sabem que eu tenho um curso, né, sobre o Parto Sem Dor, que eu mudei o nome para Dar a Luz com o Amor. Isso tem um propósito também. Mas não é sobre isso que eu vim falar. O que tá me incomodando, que eu vim falar com vocês hoje, vocês que estão aí me ouvindo, é que de todos esses anos de falta de correspondência total a esse chamado, boa noite, Dica, eu percebo que não é que eu deixei de desejar as coisas que eu desejava, é que eu, em alguns momentos, perdi aquela constância e isso me desmotivou. E aí eu percebi ao longo dos últimos desafios, para vocês terem ideia, os desafios do emagrecimento, eles foram essenciais assim nessa descoberta, né? Que eu muitas vezes não sou constante. Talvez você aí que está me ouvindo tenha percebido isso na sua vida também. Que você às vezes deseja emagrecer, você às vezes deseja, se propõe a ir na missa todo domingo, por exemplo, se propõe a fazer uma oração. Dependendo em qual lugar da caminhada você está, você sempre deseja coisas maiores, né? E a gente acaba se desmotivando em algum momento que a gente para. Então a gente para, aí a gente retoma. E eu tô falando tudo isso porque em 17 anos da minha vida, onde eu tive muito claro esse chamado, esse desejo de ser santa, em 17 anos da minha vida, eu ainda não atingi isso. E eu sempre pensei, e tô falando em primeira pessoa, porque talvez eu sei que vocês que me seguem aqui têm essa mesma motivação, vocês me acompanham, vocês sabem, e por algum motivo a gente se reuniu aqui hoje, né? Você também tenha tido esse momento assim de querer algo e não conseguir aquele algo, e encontrar pessoas que você vê, nossa, eu queria ser como ela, eu queria ter aquilo que ela tem, o que é que ela faz? Aí a pessoa te dá um curso, aí a pessoa te dá um livro, e aí você quer ler aquele livro para estar um pouco mais perto daquilo que aquela pessoa é. Aí aquela pessoa usa determinada marca de maquiagem, sei lá, uma coisa boba. E aí você quer aquilo também. Aí você quer ter mais perto
daquilo que aquela pessoa é. E às vezes você vai adquirindo coisas para tentar se aproximar daquele desejo de melhora que você tem, e você não fica satisfeito. E aí você quer mais. E eu passei a me observar nesses últimos dias e comecei a ver que todas as pessoas que até hoje eu admirei, todas elas tinham algo em comum. Todas elas queriam, no centro da sua vontade, apesar de ser um professor, um médico, apesar de ser um padre, de ser um leigo, todas essas pessoas que eu admiro e que eu admirei em algum momento, lendo um livro dessa pessoa ou conhecendo a vida dessa pessoa, foi o desejo pela santidade. O centro da história é essa. Independente da pessoa estar vendendo bala no sinal da esquina, ela tem aquele desejo. E aí eu comecei a ver que o que eu admirava nessas pessoas é também algo que eu desejo ter para mim. E aí todas essas pessoas tinham em comum algo, além desse desejo. Elas me pareciam extremamente inteligentes. Só que eu passei a perceber que algumas eram mulheres donas de casa. Não tinham uma formação acadêmica clássica, não tinham boa noite para quem está chegando. Estou falando sobre inteligência e sabedoria. E essa minha busca por santidade. E quero concluir onde é que isso vai dar. Se você chegou por aqui, fique. Prometo ser curtinha, tá? Porque eu dei mais 15 minutos para as crianças jogando. Então eu comecei a perceber que o que eu admirava nessas pessoas era uma extrema inteligência e um dom de sabedoria de poder explicar coisas difíceis de uma maneira tão fácil. E não eram só sacerdotes, não eram só professores, mestres com PhD. Essas pessoas, elas tinham em comum a sabedoria, a inteligência também, mas elas tinham essa facilidade de acessar uma pessoa que parecia não conseguir chegar num conhecimento acadêmico. Mas elas, com palavras mais fáceis, com demonstrações do dia a dia, elas me davam ferramentas para entender essas coisas mais elevadas, e isso é a sabedoria. E essas pessoas sábias que eu conheci na vida não tinham necessariamente uma formação acadêmica, como eu ia dizendo, mães, donas de casa, pessoas que, né, assim, aquelas senhorinhas da igreja. A sabedoria, o que é a sabedoria? Aí eu vim aqui distinguir para vocês, com o pouco conhecimento que eu tenho, que a inteligência, ela vem do intelecto. Então é algo que realmente é inteligir, né? É você saber de algo através do conhecimento. Então é quase como que um conhecimento técnico, e você saber distinguir o que dali você pode deduzir como bom. O intelecto, você pode educar ele, você pode aprender coisas novas, você tem como inteligir, você tem como saber coisas que você não sabe, mas a sabedoria, boa noite Tati, boa Thaís, Luciene, mas a sabedoria não. A sabedoria, a raiz, a palavra sabedoria, ela vem de saber, de saborear, ela é algo que você recebe além do seu intelecto. A sabedoria, ela está acima do intelecto humano. Então você não necessariamente precisa conhecer todas as coisas para que a sabedoria faça morada no teu coração, no teu interior. É por isso que a gente vê tantas dessas que eu disse, né, senhorinhas, donas de casa, que muitas vezes parece que tem uma sabedoria nas suas palavras, nos seus conselhos, nos seus ensinamentos, que muitas vezes um mestre, a quem nós costumamos chamar de mestre, aqueles que estão nas cadeiras aí, né, das universidades, esses mestres às vezes não têm essa sabedoria. E de onde vem essa sabedoria então? Se o intelecto é algo construído, é algo que a nossa mente humana, a nossa matéria, o nosso físico, ele pode ser exercitado para aprender. De onde vem a sabedoria? E aí, eu pesquisando um pouquinho sobre isso para falar com vocês, ela é esse sabor, esse saborear, e ela é uma virtude, ela é um dom de Deus. E tem uma frase na Bíblia que fala que o temor de Deus, né, o amor a Ele, a submissão a Ele, a obediência a Ele, o temor de Deus é o princípio, é o início de toda a sabedoria. E todo esse entendimento acima da média, acima daqui, desse plano físico e material. Então, essa sabedoria que eu via nessas pessoas, a partir deste versículo bíblico, que a sabedoria, ela é
um dom de Deus e que o princípio dela, ou seja, você começa a ter sabedoria a partir do momento que você tem o temor a Deus e Ele dá a sabedoria. Se você for lá em Gênesis, você vai ver que no princípio Deus estava com a sabedoria, ela é anterior até a criação do mundo, né? Ele estava com ela e ela tudo fez juntamente com Ele aqui, né? Ela já estava nas coisas da terra, nas coisas materiais. Você entende então que, ou melhor, deixa eu voltar para a primeira pessoa aqui. Eu entendi que todas essas pessoas que eu ouvia e achava extremamente inteligentes, elas não eram só inteligentes, elas eram sábias. E que de verdade, em comum, todas elas tinham intimidade com Deus. Elas tinham intimidade com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Apesar de elas apresentarem muitas vezes vários livros, olha, eu tenho assim um professor muito querido que eu gosto muito de acompanhar, já aprendi muito com ele, e ele para mim é um desses que mostra a verdade, né? E a sabedoria, essa que é um dom de Deus, essa que vem de Deus, como ela serve a ele, ela não tem outro objetivo a não ser revelar e trazer a verdade a nós. Então, eu fui uma dessas pessoas rata de biblioteca. Comprava todos os livros que eram indicados por pessoas, ao meu ver, sábias. E assim, ao longo de um tempo, eu construí uma pequena biblioteca com vários títulos que li poucos. E sempre aquela ânsia de, poxa vida, até compartilhei esses dias, tinha um livro que eu demorei para ler mais de 2 anos, por causa da falta de constância. E essa falta de constância acabava me desmotivando, porque eu tinha ferramenta, mas tinha que fazer aquele esforço para dar continuidade, e ao mesmo tempo eu não tinha nem a inteligência para seguir e nem a sabedoria também para permanecer. E eu queria essa, não somente a inteligência. Então, se você também pensa isso, se você também quer isso, se você também se sente assim, às vezes para trás, deixada para trás, como se você não estivesse progredindo, eu vou te falar uma coisa que eu entendi. Ou melhor, eu não entendi pela minha inteligência somente, eu soube. Isso eu vou considerar ser uma sabedoria a mim revelada, que talvez você já tenha também ouvido. De todos os livros que a gente poderia ler para atingir a inteligência humana, de todos os livros, mesmo que você lesse todos e você atingisse a máxima capacidade do teu cérebro, da inteligência humana, eles não valeriam de nada se você não tivesse sabedoria. Porque é a sabedoria que dá o tom, ela é uma virtude, então ela conversa com outras virtudes, como por exemplo a temperança, de você conseguir sopesar as coisas, né? A temperança é aquela que dá o tempero, que dá o sabor, só que se você pesa demais, você salga demais, você estraga, se você pesa de menos, se você faz de menos, também estraga, então tem que ter aquele meio termo. E a sabedoria nos dá a temperança, ela é o princípio de todas as coisas. Se no princípio ela já estava com Deus, eu acho que você precisa também, assim como eu, começar a meditar nessas palavras e entender, poxa, ela é o início. Ela é o início de tudo. E aí, ela sendo o início de tudo, tem aquele versículo que confirma que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, o primeiro mandamento que Deus nos deu é amar a Ele sobre todas as coisas. A gente não está fazendo isso. Entendeu? Porque a gente ainda não é sábio. Se nós fôssemos sábios, a gente deixaria todos os outros livros do mundo para trás. Se nós fôssemos sábios e tivesse sabedoria, nós deixaríamos todos esses livros, todos esses conteúdos, tudo aquilo que precisa ser feito. A gente sempre se sente atrasado. Nossa, como fulana faz melhor do que eu, como para ela parece que é fácil. Nossa, ela tem tempo de ler livro. Nossa, ela já estamos no 3º mês do ano e ela já leu 5 livros e ela fala, e ela cita, e ela... Perceba, se essas pessoas... elas não têm, essas pessoas que você julga serem muito sábias e inteligentes, elas não têm uma intimidade com Deus. Será que não é isso que está faltando aí na tua casa? Será que não é essa intimidade com Deus? É o temor dele que é o princípio da sabedoria. Você quer ser inteligente? Leia todos os livros do mundo. Você quer ser sábio, que está acima? Leia um só, a Bíblia. Todos os ensinamentos, inclusive os ensinamentos que são às vezes deturpados, distorcidos, alguns ensinamentos que são verdades eternas. Existem princípios que regem esse mundo, existem princípios sendo aplicados sem o reconhecimento de Deus.
sem dar o reconhecimento a Ele. A gente acaba fazendo tudo eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou, eu faço, usando de princípios dele. Então eu digo para você, no fim das contas, tudo é graça. Tudo vem dele. A sabedoria vem dele, e somente dele. Mas a inteligência que nós julgamos nós podermos adquirir, acaba sendo uma graça também. Porque afinal de contas, se eu tenho o meu corpo físico perfeito, com as funcionalidades da minha inteligência, da minha psique, todos os meus neurônios ali funcionando, o meu corpo funcionando, eu poderia fazer isso sem a graça de Deus? Eu teria capacidade de criar um corpo, eu teria capacidade de criar a minha mente, eu teria capacidade de aumentar sobre os meus dias um só dia a mais? Ele que conhece cada fio de cabelo da tua cabeça, Ele que sabe quem você é. Então existe uma máxima de conhece-te a ti mesmo, né? Às vezes a gente está buscando um desenvolvimento pessoal, eu quero conhecer a mim mesmo. Gente, pra quê? Pra que você vai conhecer a si mesmo? Só pra ter dó. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. A gente precisa conhecer Ele, conhecer aquele que é, conhecer aquele que é eterno, aquele que é perene. Porque se Ele é somente por isso que nós somos. Se Ele não fosse, nós não seríamos. Ele é o que é. Eu sou aquele que é. É assim que Ele se diz, né? O nosso Senhor e nosso Deus. Aqui nós, muitas vezes, vocês que estão aqui, cristãos, católicos, dizemos que o amamos. Só que esse mundo aqui, ele é o mundo do agir e do fazer. Não adianta dizer que ama. Imagina se você convivesse com alguém que só dissesse que te amasse. Só dissesse que te amasse. Mesma coisa que você tá no relacionamento com o Gasparzinho. Mas a pessoa não te olha, não te beija, não te toca, não traz uma flor, não dá um sorriso. Não. A nossa interação aqui embaixo, ela é com a matéria também. Né? É por isso que Deus se encarnou, porque assim como Ele se encarnou e morreu por nós, a gente acaba também aprendendo e sabendo como deve ser o amar. E a gente precisa amar como ama o amor. E aí então eu percebo que muitas das minhas frustrações, na verdade, elas são fruto da minha negação a essa verdade. Eu servirei, Senhor, eu servirei a Ti. A maioria das vezes eu quero servir a mim mesmo. A maioria das vezes eu quero me satisfazer. A maioria das vezes eu não quero me contrariar. Afinal de contas, o que Deus veio fazer nesse mundo foi nos mostrar um caminho sacrificial, não necessariamente um sacrifício que é assim, sofrimento, mas é um sacrifício. É um sacrifício de amor. Então não há um sofrimento onde só há amor. Tem umas frasezinhas de santos maravilhosas que é assim: por amor de Cristo não há dor que me faça sofrer. Então se você amar, até doer não haverá mais dor, só amor. Porque se você ama até o ponto que dói, mas aquilo ali é amor, já transforma aquela dor em amor. Por isso que eu resolvi também mudar o nome do curso, do Parto Sem Dor. Porque no fim das contas, eu não... Desculpa o que eu vou falar agora, talvez eu decepcione alguns aqui, mas eu não me importo se você vai ter dor ou não vai ter dor na hora do seu parto. Quando eu fiz todo o estudo para a técnica, eu também pensava assim: eu desejo não ter dor porque eu tinha muito medo, muito medo. Me diziam que eu ia ter uma laceração, um rompimento do útero, que eu ia morrer de hemorragia porque eu tinha 3 cesáreas anteriores. Então havia muito medo, muito medo. E eu comecei a buscar alternativas naturais, obviamente, para buscar esse parto natural, através da minha inteligência, e consegui. Só que por graça, a sabedoria me revelou que tudo é graça. Existiram mulheres que passaram pelos cursos e tiveram uma dilatação até o 10 sem dor nenhuma, e durante o momento expulsivo houve dor, mas que superou tudo. Todas elas tiveram uma excelente experiência, mesmo que chegasse ali no momento e tivesse aquela sensação dolorosa, mas poxa vida, valeu a pena. Não tomaram uma analgesia, algumas não tomaram nenhum medicamento, foram partos extremamente naturais, e foi apenas o conhecimento, a inteligência que permitiu com que elas chegassem ao conhecimento humano, mas é o sobrenatural, é a sabedoria de Deus que faz com que aquilo se mantenha, porque é ela que faz a temperança, ela que faz esse sopesamento daquilo que é bom, eterno, justo, verdadeiro e agradável. É essas as coisas que a gente deve colocar no nosso coração. Então eu digo assim, o que eu aprendi
durante essa semana é que, às vezes, esse desejo de saber, de conhecer, de estar atrasada, de tem um curso de como é que educa a criança, tem um curso aqui de como é que faz para ter um parto sem dor, tem um curso aqui de organização da casa, tem um curso aqui, tem um curso ali, tem um curso lá. Mas se nós buscássemos a sabedoria que vem de Deus, Ele ordenaria o resto. E durante esse tempo eu ouvi uma sábia mãe de família chamada Bia Camargo. Eu quero indicar que vocês sigam. E ela vem fazendo algumas lives todas as quartas-feiras falando sobre essa verdade eterna, essas verdades eternas que foram reveladas a ela através dessa intimidade com Deus. E sabe o que ela faz? Ela não coloca você ali ouvindo ela e dizendo, compra esse livro, compra aquele livro, compra aquele outro livro. Não, ela volta ao primeiro amor. Leia a palavra de Deus, leia Bíblia, tenha intimidade, ordene teu espírito, porque essa desordem material das roupas, como vocês sabem que eu tenho, da casa, ela é uma desordem espiritual, em primeiro lugar, e fez todo sentido. Para mim fez todo sentido. É isso. Outra pessoa que me falou uma coisa assim que foi extremamente sábia foi o professor Felipe Neri. Esses, para mim, ele também é uma pessoa muito sábia. Ele não retém o conhecimento. Pessoas que dão a fonte daquilo que estudam, sabe? Que não pegam tudo para si como se, eu cheguei a esse entendimento. Não, na verdade, é tudo graça. A gente recebeu tudo. E eles entregam tudo, né? Apesar de, eventualmente, ter um curso ou outro, isso é justo, é digno também. Mas eles nos entregam a verdade. E ele falando sobre um curso das virtudes, né? Ele falava isso, né? Que a virtude, o que a gente primeiro de tudo tem que ter antes de buscar as virtudes, talvez você já tenha ouvido assim como eu falar, que existem virtudes cardeais, teologais, que você tem que ensinar as virtudes às crianças, que nós estamos aqui para aprender as virtudes, é tudo verdade. Só que a gente fica mais perdido que, sei lá, segue em tiroteio, a gente fica assim, por onde eu começo? Qual que é a primeira, qual que é a segunda? Aí tem um livro de Santa Conchita, ele é bem complicado, eu já li ele uma vez, entendi pouco, porque ainda falta essa sabedoria, esse entendimento, essa paciência comigo, essa consciência da paz, estar ciente das minhas limitações, e que muitas coisas eu vou ler e não vou entender naquele momento, mas o meu espírito ele vai estar recebendo o que é necessário, né? E nesse diário, uma mãe de família recebe uma locução interior de Deus e ela acaba escrevendo quais são as virtudes e quais são o que a gente precisa fazer para combater os vícios. Então é o Tratado dos Vícios e das Virtudes. Eu quero muito ler esse livro de novo, porque eu li a primeira vez e não entendi nada, mas ao mesmo tempo eu tenho essa paciência, esse entendimento que talvez ainda não seja para mim, essa leitura. Mas Senhor, se Tu quiser agora, nesse minuto, infundir em mim a sabedoria, Tu pode. Infundir em você a sabedoria, Tu pode. Então por que a gente não está pedindo e buscando primeiro Ele? Por que a gente está colocando todos esses camalhaços de livro na frente da leitura da Bíblia, que tudo bem, são vários livros, mas por que a gente não está tendo intimidade com o único que realmente importa? Se você for na raiz de todos os livros já escritos, todas as ideias já colocadas, você vai entender aquilo que a palavra de Deus diz, que não existe nada novo debaixo do sol, tudo que é, já foi e vai ser de novo. Então por que você está lendo um livro do que já é, já foi e vai ser de novo, se tudo está ali, naquele livro que às vezes a gente desvaloriza, e tem todos os gêneros literários ali dentro, até comédia. Esses tempos eu estava lendo a história, né, de Tobias para os meninos, a gente dava risada lá da parte que o sogro dele abriu uma cova para enterrar ele. Não sei se vocês já leram essa passagem, quem sabe onde eu conto aqui para vocês, mas nós matamos de dar risada. O padre Léo já falava isso, né, que ele dá muita risada com o evangelho, porque ele tem intimidade, porque ele vai lá e ele lê a Bíblia. Então o que eu preciso falar com vocês hoje é isso. Isso mudou a minha forma de olhar para minha casa, olhar para minha família, e vocês acreditem ou não, minha casa está muito mais em ordem agora que esse primeiro passo foi dado, em busca da verdadeira ordem, da ordem que excede o nosso entendimento, né? Dessa ordem que vem daquele que é início e o fim de todas as coisas, e por consequência o meio também. Ele tudo fez, e quando ele me fez para um propósito, e fez você para um propósito. E às vezes a nossa não correspondência a esse propósito, porque nós somos livres,
Foi para isso que ele nos libertou. Nós somos livres, nós podemos. Deixa eu desligar aqui a chaleira, que eu jogo uma água quente na pia depois que eu termino. Estou quase terminando. Meu Deus, mentira, tá faltando todos os talheres. Ele que nos fez livres e nos fez com um propósito, nós podemos não corresponder, nós podemos não servir, nós podemos, né, sermos infiéis e dizer aquele grito lá do não servirei, né, assim como o demônio fez. Mas o propósito, o objetivo é que nós sejamos essa nova Eva, nós sejamos essa ave, né, o contrário de Eva, a Ave Maria, que diz, sim, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esse é o objetivo das nossas vidas. E às vezes a nossa falta de correspondência a um pedido, a um chamado, a, por exemplo, eu estar aqui no dia de hoje falando para ali uma pessoa, já passaram, sei lá, mais de 30 pessoas aqui, mas tem uma me escutando. Às vezes a nossa falta de correspondência faz com que essa uma, agora 2 pessoas que estão me ouvindo, e não sei quantas vão ouvir depois, faz com que elas não recebam as bênçãos que Deus deseja derramar naquele dia, somente pela nossa falta de correspondência a um pedido que Ele nos dá, de ligue para tal pessoa, fale com tal pessoa. Eu tive uma experiência assim durante essa semana. Eu estava vendo o celular do meu filho e aí, enfim, eles têm uma vozinha, uma bisavó que está lá no Rio Grande do Sul e apareceu uma foto que ela estava, né, no hospital, assim, mas a princípio não era nada de grave e tudo mais, e eu até pensei, poxa vida, eu poderia pegar esse telefone e ligar, né, para ela, com as crianças, mas eu pensei, vou fazer esse final de semana, deixa pra lá, depois eu faço, agora no meio da semana, né, a pessoa ainda foi pro hospital, tá buscando, investigando o que tem. O resumo da história, e é um pouco triste isso que eu vou falar pra vocês, mas se você vai ouvir até aqui, reze uma Ave Maria por ela. Ela faleceu no meio da semana, no dia seguinte. E aí eu pensei, puxa vida, eu tive essa intuição, esse chamado, esse pedido, talvez interior, né, de liga pra ela. E eu disse, não, deixa pro final de semana. Não deu tempo. Não deu. E às vezes pode não dar, às vezes você tá aí brigado, né, com alguém da sua família, às vezes até teu marido, teu esposo, sei lá, essas coisas acontecem no nosso dia a dia. Quem disse que vai dar tempo pro final de semana chegar, o final de semana seguinte? Quem disse que vai dar tempo, né? E Deus, Ele vai nos mostrando, se a gente se dispõe a aprender e falar assim, Senhor, me ensina, me mostra quem eu sou. Não é que eu queira aprender comigo, me autoconhecer. Me mostra aquilo que o Senhor quer que eu mude agora. E Deus vai mostrar um pouquinho por vez, porque de verdade, se Ele revelasse para nós quem nós somos, de verdade, de uma vez, a gente já ia se condenar. Ele não nos condena porque Ele nos ama e sabe que nós temos um propósito. Então, por causa disso, eu venho falar para você que volte a esse primeiro amor, volte a ler a Bíblia, a palavra de Deus, volte a ter intimidade, busque o Senhor enquanto é tempo. A gente já viveu aí uma época de pandemia, onde as igrejas ficaram fechadas, onde não havia mais os sacramentos, o acesso, né, aos sacramentos. E eu não quero e nunca imagino, a gente não espera, mas por já termos agora vivido isso uma vez, por que não? Por que não nos reconciliarmos? Por que não buscarmos esse perdão, buscarmos essa amizade? Ele estava esperando, ele estava me esperando. E a gente precisa se programar para isso, né? Às vezes a gente simplesmente quer que Ele faça a nossa vontade na hora que a gente decidiu. E às vezes vai ser um pouco mais difícil achar uma confissão, achar um horário, A gente tem que se programar. Se é de verdade Ele a quem você decidiu amar em primeiro lugar, assim como tem os mandamentos para nós, estou falando para católicos, para aqueles cristãos que seguem a Bíblia, se nós nos dispusemos a de verdade amá-lo, então Ele vai ser o primeiro lugar, a gente vai colocar tudo em volta dele. E essa é a verdadeira ordem que você vai ter na tua casa, na tua vida. E foi assim que os meus armários foram todos arrumados, foi assim que a minha cozinha foi organizada, foi assim que as roupas estão sim tendo uma vazão maior lá no quartinho. Não tá perfeito, tá? Mas é esse desejar fazer pra Ele. Porque quando eu vou fazer pra mim, às vezes eu faço qualquer jeito, mas assim, lavar uma louça como se fosse pra Ele, arrumar as suas coisas como se fosse pra Ele. Às vezes até pegar teu celular e ligar pra alguém pensando em alegrar o coração daquela pessoa, mas fazendo um serviço a Ele, né? Escreve na agenda o que eu preciso fazer para agradar o Senhor, porque talvez eu não possa dar pra Ele
a santidade hoje, né? Mas é um pouquinho de cada vez. Como eu posso ser mais santa hoje no meu proceder? É falando menos? É não xingando? É tendo mais paciência? É sendo mais amorosa? É levando um presente para uma pessoa que eu gosto, é muito querida, mas eu nunca dei essa alegria de presenteá-la com uma coisinha simples. Ou às vezes você entra numa loja e pensa, nossa, isso aqui a fulana ia gostar. Levar para ela, sabe, coisas pequenas que foram me abrindo os olhos, assim, que eu quero ser essa lembrança. Eu não estou aqui para servir a mim mesmo. No fim das contas é isso. Jesus não veio para se servir, tanto que ele foi morto. E já vou encerrando a live por aqui, mas a gente veio para ser um dom de Deus para os outros. Você está sendo esse dom, esse presente na vida daqueles que te cercam? Ou você está sendo mais um peso? Que nós possamos buscar a sabedoria, pedir a sabedoria, porque agora vem o pulo do gato. Ele dá para quem pede. Está escrito lá na Bíblia. Então, pedi e recebereis. Vamos pedir a sabedoria. Boa noite.